Olá, um bom dia para você. Estamos de volta para continuarmos com as nossas mensagens do domingo para a sua reflexão, para o seu crescimento espiritual e o crescimento da sua família através da palavra de Deus. E veja o que foi que encontrei aqui, um texto maravilhoso, falando ainda do cenário da família, essa instituição tão importante, a primeira instituição criada por Deus, e que ele dá um valor absoluto à família. Você sabe qual é o título da nossa mensagem? É A Família sobre os Trilhos. Que bom quando temos, né? A família sobre os trilhos. Tudo está dando certo, tudo está acontecendo de uma forma agradável, conforme a vontade do Senhor, apesar de sermos ainda pessoas imperfeitas, pecadoras, mas quando nós estamos nessa relação íntima com o nosso Deus, Ele vai nos dirigindo. E esse trem que se chama família, ele não é descarrilhado. Veja o que está em Colossenses capítulo 3, versos 18 e 19. O Espírito Santo deixou essa recomendação aqui. É um versículo muito polêmico, mas nós vamos precisar entender ele e procurar ser obediente a essa recomendação. Ele diz o seguinte: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor, ou seja, convém ao Senhor que as esposas sejam submissas ao marido. Mas veja a recomendação que o Espírito Santo deixou para os maridos. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Um marido que ama verdadeiramente a sua esposa, que a trata com carinho, com amor, apesar de suas imperfeições. A esposa, com esse entendimento desta mensagem que está em Colossenses capítulo 3, ela vai ter todo prazer em ser submissa a ele e ajudar o seu marido nas suas imperfeições, assim como o marido vai ajudar a sua esposa também nas suas imperfeições, para que juntos cresçam no Senhor, amadureçam em Cristo Jesus e vão alcançando a perfeição que há nele, em Jesus Cristo. Então, para ser família, a família precisa andar sobre os trilhos certos e ter as prioridades certas. É importante isso, ter as prioridades certas. Então, nós podemos aqui falar rapidamente de 5 prioridades que vai ajudar a família a andar nos trilhos. Em primeiro lugar, a família deve colocar Deus acima das pessoas. Ele sempre tem que estar acima das pessoas. Quando Deus vem em primeiro lugar em nossa vida, as outras coisas começam a se encaixar em seu perfeito lugar. E tem uma recomendação em Mateus 6:33 que diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando buscamos primeiramente a Deus, todo o resto Ele vai nos acrescentando. Então a nossa prioridade como família deve ser sempre colocar a Deus em primeiro lugar. Uma segunda recomendação: coloque seu cônjuge acima dos seus filhos. Muitas vezes os pais erram, querem compensar essa fragilidade do casamento, substituindo o cônjuge pelos filhos. Isso é um erro gravíssimo. O cônjuge tem que estar acima dos filhos. O maior presente que nós podemos dar aos nossos filhos é amar o nosso cônjuge. Nós estamos dando um referencial para a vida futura deles quando se casarem. Terceiro, coloque seus filhos acima dos seus amigos.
Nossos filhos têm que ter esta prioridade acima dos nossos amigos, acima muitas vezes daquele evento que nós gostaríamos de ir, de participar, mas que vamos sacrificar de alguma forma os nossos filhos. Devemos sempre colocar os nossos filhos acima dos nossos amigos. Precisamos cuidar deles antes de voltarmos a atenção para os de fora. Você está entendendo? Os de dentro da sua casa, que são seus filhos, você precisa cuidar deles antes de dar atenção para os de fora. Em 1 Timóteo 5:8, a palavra nos diz que quem não cuida da sua própria família é pior do que o incrédulo. Uma palavra dura esta. Quem não cuida da sua própria família é pior do que o incrédulo. Então, nós precisamos ter tempo para os nossos filhos. Precisamos saber as suas prioridades e ter isso em nosso coração. Quarta recomendação: coloque os relacionamentos acima das coisas. Quantas vezes nós deixamos de lado as pessoas e damos maior importância às coisas materiais? Mas os relacionamentos devem estar sempre acima das coisas materiais. Muitos pecam nesse quesito. Correm desesperadamente atrás de coisas, de progresso material, querendo construir heranças, patrimônios, ter carros importados, ter a melhor casa, e de repente perde aquela pessoa que ele mais ama. Você colocou as coisas acima daquele relacionamento que era importante para você. E muitas vezes Deus tira esta pessoa para nós termos esta consciência de como nós estamos agindo com relação aos nossos relacionamentos. Não adianta você construir um vasto patrimônio financeiro e deixar a sua família dilacerada emocionalmente. Esse erro tem acontecido em muitas famílias. Os pais constroem um imenso patrimônio financeiro e os filhos estão se arruinando em drogas, desequilibrados emocionalmente, cometendo até homicídio contra os pais. É muito triste isso. Finalmente, coloque as coisas importantes acima das coisas urgentes. Primeiro, nós temos que ter a consciência do que é importante para nós. Porque as urgências sempre chegam. A todo momento as pessoas nos pedem algo que é urgente. Mas nós precisamos parar nesse momento e avaliar. Será que não tem algo mais importante que eu faço, que eu precise fazer, do que atender a essa urgência? Será que essa urgência não vai me afetar a mim e a minha família? Então, coloque as coisas importantes acima das coisas urgentes. Nem tudo que grita aos seus ouvidos com apelo urgente é de fato importante. Precisamos ficar muito atentos para isso, porque a vida atual nos leva muito a ficar correndo atrás de coisas urgentes, mas que muitas vezes não são nem importantes para nós, nem para a nossa família. Então, não sacrifique no altar do urgente o que é importante. Busque sempre as coisas que são importantes, as coisas que são edificantes para você, para a sua família, para a sua casa. A urgência, quem designa o que é urgente é o homem. Busque primeiro o reino de Deus, um relacionamento íntimo com Ele, e Ele vai lhe dizer realmente o que é importante. E aquilo que for urgente, se não der tempo de você correr atrás para atender, o próprio Deus vai fazer isso por você.
desde que você esteja colocando Ele em primeiro lugar na sua vida, esteja buscando o seu reino e a sua justiça e edificando a sua casa conforme a importância que Deus dá a essa instituição chamada família. Um bom dia para você, tenha um ótimo domingo e no próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!